Mais um vídeo começando aqui no canal. Hoje vocês vão ver como eu cheguei no resultado dessa make aqui, predominantemente de cores neutras e dando ênfase aqui nessas duas paletas, Natasha Denona, Kylie Cosmetics, onde eu fiz esse look aqui dos olhos. E eu quero que vocês aí já tentem adivinhar qual foi o lado que eu usei cada paleta. Vocês acham que ficou parecido? Bom, essa foi minha intenção. Espero que vocês gostem desse vídeo. Neutros são tons que quase todo mundo gosta. Tenho certeza que aí na sua penteadeira você tem pelo menos uma paletinha neutra. E justamente pensando nisso, resolvi trazer esse vídeo aqui com esse tema, onde eu trago outros produtos além dessas duas paletas, focados aí nesses tons neutros. Agora chega de papo e vambora começar essa make. Bora lá começar essa make de hoje com esse tema só com tons neutros que eu estou animadíssima para fazer. E de base corretivo, eu vou usar essa duplinha aqui de Haus Labs. Inclusive, esses produtos já tem um tempinho que eu não uso. Não sei dizer a vocês o porquê, mas tá aqui hoje pra gente usar. Essa base eu uso no tom 175 Light Neutral. E o corretivo, ele é o número 24 Light Medium Neutral. E essa base, muita gente aí já experimentou e sabe o quão perfeita ela deixa a nossa pele. Vocês vão ver que esse é o caso. Toda vez que eu aplico essa base, eu fico de fato aqui admirando o acabamento que ela deixa aqui na minha pele. E também ela dura bastante. É uma base mate, mas é um mate luminoso, semi-mate, que deixa a pele bem bonita. Nada de ficar com pele ressecada, com acabamento muito pesado. É um mate bem bonito. Além de entregar uma cobertura alta que fica belíssima. Esconde aqui, olha, todas as minhas imperfeições do rosto, sem deixar aquele acabamento muito pesado ou com aspecto de rebocão. É um rebocão bonito, digamos assim. E base já espalhada, tenho certeza que vocês estão aí também observando a mesma coisa, como ela deixa a pele bonita. Olha que viço que ela deixa na pele. Eu sou apaixonada por essa base, eu tenho certeza que muita gente aí que está me assistindo também. Me conta aqui, aliás, se vocês já compraram essa base, já testaram e se vocês são tão apaixonados por esse produto assim como eu. E o corretivo da marca não fica para trás, gente. Ele tem aqui uma textura mais de mousse. Ele não é um corretivo muito emoliente, mas isso não significa que ele pesa na pele, pelo contrário. A única dificuldade que eu sinto aqui na embalagem é para colocar esse aplicador de volta. Parece que aqui essa bordinha é muito estreita, então eu tenho que fazer uma força um pouco maior do que eu esperava para inserir o aplicador de volta aqui na embalagem. Mas nada que ofusque a qualidade aqui desse produto. Agora eu vou esfumar esse corretivo também com a esponjinha e vocês podem confiar em fazer isso com uma esponjinha em vez do pincel, porque justamente ele tem essa textura mais de mousse, então esse corretivo ele não vai desaparecer na pele, não vai ser muito absorvido pela esponjinha, dá para você usar perfeitamente. E isso ajuda muito na hora que a gente está com pressa, em vez de ficar trocando de pincel o tempo todo, usa só a esponjinha para as duas aplicações, base e corretivo. Não, gente, o que já tá ficando é essa pele, só com base e corretivo Haus Labs. De fato, a qualidade da marca de Lady Gaga é inquestionável. Ela deixa, olha, um acabamento impressionante. Antes mesmo da gente continuar a aplicar outros produtos, a gente já percebe aqui que o resultado não tem como dar ruim. Vamos lá, continuando então, eu vou fazer agora a aplicação de um contorno bronzer em stick e eu escolhi esse aqui de Too Faced. Ele é perfeito, super emoliente, super fácil de espalhar também e o meu, ele é na cor Chocolate Mousse. Então, vou abrir aqui, não precisa subir muito, só esse pedacinho aqui já é o suficiente. E eu gosto de pegar direto aqui no bastão, gente, ele é uma manteiguinha. E ele já vem aqui descarregando e esfumando. Ele é muito bom, esse produto, gente. Eu gosto muito de usar na hora de fazer aqui uma definição, mas que não fique muito marcada, principalmente porque eu ainda vou selar a pele, então isso aqui vai ficar um pouquinho mais apagado. Mas é um efeito bem bonito, faz toda a diferença no final da make. Vou aproveitar para contornar aqui perto da raiz do cabelo. E sem falar nesse cheirinho de chocolate que não tem como passar despercebido.
Então agora eu vou só passar a esponjinha que eu usei para aplicar a base, só para fazer um acabamento mais esfumado ainda. Nem precisaria, vocês conseguem perceber aqui que esse esfumado ele já está bem aceitável. Mas eu vou passar a esponja só para ter mais ainda um aspecto mais difuso entre a base e esse contorno. Contorno ou bronzer, como vocês quiserem chamar. Na verdade, o nome do produto é bronzer, mas a gente consegue também fazer aqui esse contorno do rosto, aplicando também aqui perto da raiz do cabelo, dá esse efeito. E agora, a pele já está pronta para selar. Eu vou ter sim um produto aqui de blush cremoso para aplicar, mas eu vou deixar vocês aí pensarem direitinho que produto será esse que eu posso aplicar depois de passar o pó. Então, já já vocês vão saber. Agora, para selar a pele, eu vou usar o meu queridinho pó de Laura Mercier, mas esse aqui é aquela versão Ultra Blur, que ele é mais fininho ainda, tanto que ele fica bem concentrado aqui na parte de cima dessa embalagem. Então, muitas das vezes eu não preciso nem bater na tampinha, porque já tá ali. O que, na verdade, acaba sendo um pouco de desvantagem na hora de você transportar, porque não tem uma trava de segurança, então o produto vai ficar sempre ali. Mas se você tiver cuidado antes de abrir e não fizer muita bagunça, dá para contornar essa situação. Mas vale muito a pena, porque olhem só, aqui você já vê a diferença que traz nessa característica do pó. Ele dá mesmo esse blur e por ele ser bem fininho, ele super é recomendado para aplicar aqui na região dos olhos também. Não vai pesar, não vai marcar as linhas finas, olha como fica lindíssimo. Eu sou apaixonada por essa versão, inclusive desde que ela foi lançada, o estoque que eu faço desse pó acabou sendo dessa versão aqui Ultra Blur. Ainda tenho algumas embalagens da versão original, eu acho que vocês viram aqui um vídeo que eu fiz mostrando para vocês todos os produtos que eu tinha em estoque. Eu fiz uma make completa só de produtos que eu tenho em estoque e no final eu revelei para vocês qual desses produtos que eu tenho em maior quantidade. Se vocês não assistiram esse vídeo, eu vou deixar um card aqui e aí vocês assistem depois que terminar esse aqui. Agora eu vou varrer todo o excesso de pó e trazendo aqui para o pescoço. E de fato é um pó que eu gosto bastante. A marca Laura Mercier realmente tem uma excelente reputação nessa categoria de maquiagem. Eu, pelo menos, sou apaixonada pelo pó da marca. Depois de ter tirado o excesso de pó aqui, a pele ela tá mais bonita ainda, mas vamos deixá-la ainda mais com um aspecto viçoso e eu vou aplicar uma bruma, esse setting spray aqui da Too Faced, que ele é da linha Hangover 3 em 1. Ele tem um cheirinho de coco super agradável, eu adoro esse spray. Agora, enquanto esse setting spray seca aqui no meu rosto, eu vou preencher minha sobrancelha e eu vou usar esse produto aqui de Rare Beauty, que é uma lapiseira que de um lado vem o produto e do outro lado tem a escovinha e o meu ele é na cor Deep Brown. Vou começar primeiro aqui penteando os pelinhos e agora sim com o outro lado da lapiseira vou aplicando o produto, imitando aqui, olha, o crescimento dos meus pelos. Agora eu volto com a escovinha só para dar uma esfumada, tirar qualquer marcação que tenha ficado. E para finalizar, eu venho com esse gelzinho de sobrancelha da Benefit, que ajuda a manter os pelinhos no lugar e ele é perfeito para não fazer com que eles se movam. Sobrancelhas prontas. E agora, gente, nós vamos para um produto, eu tô super animada com ele, que não é a primeira vez que eu uso, mas faz um tempinho também que eu usei pela primeira vez. E eu acho que eu não usei de novo depois disso. E eu tô falando nada mais, nada menos do que o nosso blush, que tem a versão em pó e cremosa de Patrick Ta. A cor que eu vou usar hoje, ela se chama Not Too Much. E é uma cor que vai combinar aí com esse look neutro, para que nós possamos fazer aí, olha, um fundinho. Ele é meio rosado, mas tem aqui essa pegada neutra que a gente tá procurando fazer hoje. Então eu vou começar aplicando o produto em pó e para usar a versão em pó, eu gosto de aplicar com esse pincel que vocês já conhecem de Real Techniques. Essa versão em pó tá aqui em cima e aqui embaixo, coberto com esse acrílico, é a versão cremosa. Então vamos fazer aqui a aplicação como o próprio Patrick Ta recomenda, colocando primeiro aqui uma camada da versão em pó
E eu acho essa cor super elegante, que é o que nós estamos buscando nesse look de hoje. Eu sou apaixonada por essa cor, que foi uma escolha bem acertada, apesar de eu ter escolhido pela internet sem ter provado. Não me arrependi de jeito nenhum. E agora eu vou aplicar essa versão cremosa. Vou abrir aqui com cuidado para não estragar aqui o produto. E eu vou aplicar com esse pincel aqui de Rebuild também para blushes. E eu gosto muito desse pincel para aplicar versões cremosas. Então, vou aplicar aqui por cima. Ele vai dar uma radiância justamente por ter essa textura cremosa, mas não abre a sua pele, tá vendo? A base, ela tá no lugar. Obviamente, a gente tem que ter cuidado, delicadeza, a gente tem que aplicar dando batidinhas sem arrastar, porque senão aí, de fato, você corre o risco de danificar o que você já fez até aqui. Mas fazendo dessa forma, olha, fica um efeito muito bonito e com esse acabamento aqui bem viçoso. A mesma coisa aqui desse outro lado. E não dá vontade de parar de aplicar, mas vamos ser aqui bem conscientes e ter aqui a noção que é a hora sim de parar. Mas é um produto que traz muito prazer na hora de fazer essa aplicação. Toda a experiência de tirar aqui da embalagem, aplicar no rosto, usar as duas texturas, a própria embalagem em si, que ela é belíssima. Patrick Ta é realmente uma marca que eu gostei bastante de investir e não me arrependo nem um pouco. E vamos dar aqui um toque mais bronzeado nesse rosto, mas agora com um produto em pó. E aí eu escolhi esse bronzer aqui da Giorgio Armani, que é um dos meus favoritos, se não for o favorito. A minha cor é a número 100 e ele traz uma iluminação, um toque acetinado maravilhoso, super elegante, que eu sou apaixonada por esse bronzer. Vocês vão conferir aqui, eu já trouxe outras vezes, mas se vocês não viram ainda, prestem atenção nessa experiência que ela é única. Vejam só como já traz aqui um toque acetinado para minha pele, só com uma aplicação bem rápida, sem cortes, como vocês viram aí, que fica belíssimo na minha pele, gente. Eu sou apaixonada por esse acabamento que esse bronzer entrega. E vou bronzear aqui também essa parte do rosto, perto da raiz do cabelo. E vou aplicar aqui também um pouquinho na minha mandíbula. Ele é um produto excelente também por pigmentar na medida. Vocês viram que eu tô pegando assim e ele não vem dando aquela carimbada. Você consegue fazer aqui esse esfumado sem dificuldade nenhuma. Inclusive, vou até me empolgar e fazer um contorninho aqui no nariz com esse produto, que ele super funciona também. E aí eu dou uma arrastada aqui, olha, já puxando para minha pálpebra, que vai ajudar a compor o look final. Bronzer já aplicado, minha pele ficou assim, de milhões. É um produto que eu recomendo muito. Se vocês tiverem chances de comprar, recomendo aí, olha, de olhos fechados, vale a pena o investimento. Agora, para iluminar, eu não quero dar aquela iluminada muito pá na minha cara. Ou melhor, vamos ser mais delicadas, né? No meu rosto. E aí eu vou usar uma paletinha da Hourglass, que é uma paleta bem completa, porque você vai ter 3 iluminadores aqui com fundos de cor diferentes. Ela se chama Ambient Lighting Palette e eu vou fazer da seguinte forma. Vou usar os 3 de uma vez só. Então, eu vou pegar aqui esse pincel que eu gosto de usar para aplicação de iluminador e eu vou passar um pouco em cada um e aplicar. Ele é um iluminador muito fininho, gente, muito mesmo. Então, ele fica bem discreto na pele, não chama muito atenção, mas ao mesmo tempo você consegue ver que tem um toque aqui de iluminação, ressaltando aqui essa parte do rosto. E mais uma vez, é um produto também que eu adoro aplicar. Então, se eu não tiver controle, eu fico assim, gente, passando, muitas vezes, mas a sorte é que ele é um produto que é fácil de você controlar essa pigmentação. Tá ótimo. Eu acho que agora sim ficou bom. O rosto tá iluminado na medida e super sofisticado também. Eu amo essa paletinha. Agora, como eu quero deixar a atração principal desse vídeo por último, que são as paletas de sombras, eu vou então já para os lábios e eu vou contar com essa dupla aqui da MAC. O lápis labial que eu vou usar é na cor Cork e o batom ele é da linha Maximum e esse aqui é o Cool Ted. Essa é uma duplinha que eu aposto sempre quando eu quero fazer esse look assim mais natural, mais neutro.
E aí, depois que eu aplico o lápis, ele fica assim bem marcado. Mas para tirar aqui essa marcação, eu só esfrego assim os lábios porque eu tava com um balme por baixo e isso ajuda a trazer aquela emoliência que ajuda na hora de fazer esse esfumado. Então, olha, só esfregar assim, não precisa nem usar o dedo e você já tá aqui com o lápis bem esfumadinho. E agora, um dos momentos mais satisfatórios na hora de fazer essa make, que é a aplicação do batom em bala da MAC, que, gente, é um prazer inenarrável. Eu amo fazer essa parte aqui da make. Principalmente quando eu já tô com os lábios contornados, que aí eu não preciso ter aquela preocupação com as bordinhas da boca. E passar batom aqui na parte inferior dos lábios é minha parte favorita. Olha que lindo que fica, um degradê por conta da diferença da tonalidade do batom e do contorno. Eu fico apaixonada por esses lábios. Prontinho, boca já pronta. E agora, gente, nós vamos pro ápice desse vídeo, que é fazendo aqui 2 looks com essas 2 paletinhas que são as estrelas desse vídeo. Então, eu escolhi essa paleta de Natasha Denona, que se chama I Need a Warm Palette, e essa daqui da marca da Kylie Jenner, a Kylie Cosmetics. E aqui estão elas, que eu acho até que elas têm tons muito próximos. Foi por isso que eu acabei trazendo as 2 paletas. Na hora de escolher uma, eu fiquei na dúvida, eu queria de fato usar as 2 e eu pensei, por que não? Já que eu tenho 2 olhos, bora usar as 2 paletas. E olhando aqui para as 2 paletas, como eu vejo que tem sombras, que tem tons, pigmentações muito próximas, eu vou tentar reproduzir, tanto de um lado quanto do outro, os tons mais próximos que eu encontrar nessas 2 paletas. Por exemplo, das brilhosas, eu encontro essa daqui de Kylie Jenner, muito próxima a essa aqui de Natasha Denona. Essa outra aqui eu também acho parecida com essa ou até essa daqui. Enfim, eu vou fazendo aqui esse look e aí vamos ver como sai esse resultado no final. Eu vou começar então com Kylie Jenner, vou fazer desse lado aqui e depois do outro lado eu faço com Natasha Denona. Vou começar então com esse tom aqui mais apessegado e vou fazer, olha, esse fundinho aqui na minha pálpebra e eu vou pegar quase toda ela. Agora eu vou pegar um marrom mais frio, que é esse aqui, já que a minha boca ela tá com um marrom mais friozinho e eu vou preencher aqui a minha pálpebra móvel. Agora eu vou pegar a sombra mais escura da paleta, que é essa aqui, com esse pincel aqui bem chanfrado, que vai ajudar a fazer um delineado com sombra, porque acaba ficando mais delicado e mais esfumado na pele. Eu vou dar primeiro uma carimbada assim, que assim eu já tenho, olha, uma noção do traço do delineado e depois eu só venho aqui, olha, complementando com mais sombra. Não sei vocês, mas eu já tô aqui amando o resultado que eu tô conseguindo entregar com essas sombras. Não sei se eu vou conseguir fazer a mesma coisa do outro lado com a paleta de Natasha Denona, mas seguimos aqui tentando. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa sombra mais clarinha aqui da paleta e eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou aplicar aqui bem no cantinho interno para não só dar uma iluminada, mas para depois, quando eu vier aplicar aqui a sombra cintilante, possa dar aí um pouco mais de destaque nela. Vamos ver se funciona. Então, bora lá escolher qual a sombra cintilante. Eu vou olhar nas 2 paletas e tentar encontrar a sombra que eu acho que vai fazer mais efeito, que vai ficar mais parecida. Bom, acho que é essa daqui. Eu vou pegar, então, essa que ela é bem dourada, inclusive ela tem bastante partículas de brilho, olha. E eu vou aplicar com o dedo aqui mesmo, bem em cima dessa sombra mais clarinha que eu apliquei, para conseguir aí dar um pouco mais de destaque nessa sombra cintilante. Eu acho que rolou, hein? Olha que lindo esse brilho. Eu vou passar agora um pouquinho mais, só que com o pincel, para dar uma esfumada e tirar qualquer marcação que possa ter ficado aqui com a aplicação do dedo. E agora, para iluminar mais ainda o cantinho interno, eu vou pegar essa outra sombra aqui, que também tem umas partículas de brilho, só que é um pouquinho mais clara, para marcar aqui esse cantinho interno do olho. E hoje eu também vou aplicar sombra aqui perto da raiz dos cílios inferiores. Então, eu vou pegar já essa sombra aqui um pouco mais escura e vou marcar bem aqui esse cantinho externo. E embaixo eu vou usar esse marrom aqui frio que nós usamos na minha pálpebra móvel. E com aquele pincel que eu fiz o delineado, eu vou pegar a mesma sombra
E vou fazer só mais um acabamentozinho aqui, bem pertinho da raiz, que eu acho que esse delineado aqui pede essa cor embaixo também. Olho direito, então, finalizado com essa paleta de Kylie Jenner. Eu tô amando esse resultado. Agora, bora lá ver se eu vou conseguir entregar o mesmo resultado com essa paleta de Natasha Denona. Vou começar, então, com essa sombra aqui, que ela é mais apessegada, para fazer aqui esse fundo. Agora, o marrom mais frio para a pálpebra móvel, eu acho que vai ser esse. E o marrom que eu vou fazer o delineado com esse pincel vai ser esse aqui. Eu acho que ele pega o mesmo tom que nós usamos aí da paleta da Kylie Jenner. Bom, esse foi o melhor que eu pude entregar aqui desse delineado. Não adianta, gente, nunca consigo fazer exatamente igual os dois lados, mas eu acho que tá próximo o suficiente. Agora, continuando, eu vou usar então, vou dar mais uma reforçada nesse cinza, cinza não, né? Um marrom mais frio que nós usamos. Qual foi que eu usei? Ah, foi esse aqui. Então, eu vou usar um pouco mais aqui para dar uma reforçada e esfumar um pouco mais esse marrom. Agora eu estou num dilema, porque eu não estou encontrando uma sombra que seja tão clarinha para fazer aquele fundinho que eu fiz desse lado aqui. Mas eu vou tentar com essa, que é a cor mais clara que existe aqui nessa paleta, e vou aplicar aqui, porque depois, de qualquer forma, nós vamos aplicar a sombra brilhosa e não vai fazer tanta diferença assim, eu imagino. Mais uma coisa nós temos que admitir, gente, as sombras mates das paletas de Natasha Denona, elas são incríveis. Elas esfumam tão fácil e entregam um acabamento na pele que é incomparável. Eu sou apaixonada pela fórmula das sombras de Natasha Denona. Agora vamos aplicar a sombra cintilante, que eu acho que vai dar certo, que é essa daqui. Eu vou pegar então com o dedo. Nossa, ela é muito amanteigada. E vou fazer agora a aplicação aqui direto no olho. E eu tenho que ter muito cuidado na hora de apertar com o dedo, porque ela é uma sombra muito amanteigada e é fácil de você estragar, tirar ela do lugar aqui. Então tem que fazer isso com muito cuidado. Estou terminando aqui de aplicar essa sombra cintilante da Natasha Denona e eu percebo já aqui uma diferença comparada a esse lado que nós usamos de Kylie Jenner. Ela tem sim suas partículas de brilho, mas eu percebo uma diferença aqui que elas não são tão prensadas comparado a essa daqui de Kylie Jenner. Assim deve ficar mais fácil para vocês perceberem a diferença entre as duas. Que desse lado aqui parece que os brilhos eles são um pouco mais espalhados e desse outro parece que eles são mais compactados. E apesar de eu gostar bastante da fórmula das paletas de Natasha Denona, como eu falei agora há pouco, eu acho que o lado da Kylie Jenner ficou mais bonito. Vocês acharam também? Pelo menos a sombra cintilante eu curti mais desse lado. Mas continuando então, agora eu vou fazer aqui a parte de baixo, perto da raiz dos cílios. Vou aplicar aqui no cantinho externo um marrom mais quente. É que, de fato, as sombras mates da Natasha Denona, elas são perfeitas. As cintilantes, aí sim eu já questionaria um pouco. Agora eu vou pegar um pouco desse marrom frio e aplicar aqui embaixo. E como eu fiz do outro lado, vou usar esse pincel aqui chanfrado para aplicar a sombra marrom que eu fiz o delineado aqui bem pertinho do cantinho externo. Olhos quase finalizados e agora, claro, nós vamos de máscara de cílios e eu vou usar essa daqui da MAC, que é a MAC Stack, mas na versão marrom. Porque já que estamos fazendo tudo neutro, vamos usar também a máscara marrom. E apesar da gente estar aqui com o olho mais marcado, essa máscara da MAC, ela é incrível, mesmo sendo marrom, vai destacar aqui os meus cílios, vai alongar e também vai pigmentar na medida para dar aqui esse destaque no olhar. Máscara de cílios aplicada e como faz diferença ter esse passo aqui da maquiagem, né não? Eu acho que uma make sem máscara de cílios não tem como dizer que ela tá completa. Eu sou apaixonada por esse item de maquiagem e não abro mão nunca. Agora nós vamos então finalizar de vez e eu vou usar esse pó finalizador da marca Yves Saint Laurent só para dar um acabamentozinho aqui na pele, deixar ela mais uniforme ainda. Vou usar o mesmo pincel que eu esfumei o pó solto e vou dando essas batidinhas aqui no rosto inteiro, só para dar mais um acabamentozinho que eu acho que faz toda a diferença na maquiagem. Esse aqui eu tenho na cor número 03.
ele se chama All Hours Hyper Finish. E é exatamente para isso que ele serve. Ele é um pó finalizador só para dar esse último acabamento aqui. E assim encerramos então o vídeo de hoje com esse look final que eu amei, onde eu trouxe aqui para vocês essas duas paletas de sombras para fazer esse look que eu achei que ficou bem parecido. Igual não fica, nunca fica, mas tá bem parecido. Se eu saísse na rua e visse alguém usando essas sombras, não iria perceber que se trata de paletas diferentes. Agora você me conta aqui se vocês gostaram dos produtos que eu usei aqui e principalmente dessas paletas, se vocês têm alguma delas e qual delas é a sua favorita. No meu caso, eu ainda fico com Natasha Denona, porque como eu disse, as sombras mates elas esfumam super bem. Existe também aqui uma variedade maior de sombras comparada a essa paleta aqui da Kylie. Mas nas sombras brilhosas, pelo menos essa que eu usei, a da Kylie performou melhor. Mas no geral, eu ainda prefiro Natasha Denona, que tem meu coração e eu não abro mão das paletas que eu tenho dela. E o vídeo de hoje, então, vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam também de deixar o like e o hype se vocês puderem, eu agradeço. E nós nos vemos, então, no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!